Senhor, neste momento, fala ao nosso coração através da Tua palavra, da proclamação da Tua santa palavra. Dá-nos, ó Senhor, a graça de ouvirmos a Tua voz que ressoa nos evangelhos e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, seja, ó Senhor Deus, o instrumento que renova a nossa mente, nosso espírito, o nosso coração. Não temos, ó Senhor, a capacidade natural de aplicar, ó Senhor, tudo aquilo que encontramos nas Escrituras em nós mesmos ou para nós mesmos. Sabemos que a obra, o ministério do Teu Espírito Santo é fazer com que possamos ir além da letra, não fugindo das Escrituras, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas encontrando o sentido real da mensagem, entendendo, ó Senhor Deus, o que queres de nós, e por isso estamos aqui e estamos prontos para ouvir mais uma vez o que tens para nos dizer. Usa-nos, abençoa o Teu povo, ilumina cada um de nós, mente e coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. A partir dos versículos 13 e 14, nós percebemos como Jesus, ele conclui o Sermão do Monte. Ele o conclui, ele termina o seu sermão com 4 advertências, cada uma destas 4 advertências trazendo um par de contrastes. São 2 caminhos, versículos 13 e 14, são 2 árvores, versículos de 15 a 20, 2 afirmações, versículos de 21 a 23, e por fim, 2 construtores, versículos de 24 a 27. Então são 4 advertências e nós chamaríamos de um apelo final feito pelo Senhor aos seus ouvintes. É o apelo que emana das Escrituras, que surge das Escrituras. É aquele momento da mensagem onde nós ensinamos, e Jesus falou sobre muita coisa neste sermão, as bem-aventuranças, os valores do reino, a essência do reino, a justiça do reino, e então depois, em um maravilhoso fechamento, conclusão, ele aplica de uma maneira muito especial. Nós percebemos de início, neste primeiro par de contrastes, os 2 caminhos, as 2 portas e os 2 viajantes, tipos de viajantes. O Senhor Jesus falando ou apresentando o Evangelho de uma maneira muito diferenciada ou diferente do que nós estamos acostumados a ouvir hoje, principalmente da parte dos famosos teleevangelistas ou dos pregadores das multidões dos nossos dias. Jesus aqui não está apresentando o seu Evangelho ou o caminho do reino como um caminho fácil. Jesus não está dizendo aqui que servi-lo e segui-lo é como uma porta larga e um caminho extremamente espaçoso por onde todos podem passar e andar. O que o Senhor está tratando aqui é que servi-lo, segui-lo, fazer parte do seu reino é algo que requer extremo esforço, muita dedicação, dependência do Senhor. Não é algo para covardes, não é um desafio para aqueles que vacilam, não é um desafio para aqueles que têm dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu digo isto porque o que nós estamos percebendo, e uma pesquisa recente já está apontando os rumos da igreja evangélica brasileira, é que um percentual ainda pequeno, porém crescente, já começa a considerar que Jesus não é o único caminho.
muitos evangélicos brasileiros já estão acreditando que outros caminhos poderão levar o homem ao céu. Um percentual pequeno, porém crescente, de evangélicos brasileiros já estão começando a crer que a Bíblia não é tão assim a palavra de Deus, e existem outros livros importantes também que podem apontar ao homem o caminho para Deus. Notem, o número é pequeno, porém crescente, mas evangélicos brasileiros estão acreditando que no final tudo dará certo. E que o Senhor, semelhante a um velho barbudo, gordão, bonachão, vai receber todos nos céus. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito do caminho que conduz à vida? É a grande questão que nós precisamos observar e começaremos a aprender a partir de hoje. Nós vamos ver que as advertências que o Senhor Jesus começa a fazer a partir dos dois caminhos apontam para um julgamento escatológico de Jesus. Ele está falando e está preparando os seus discípulos para o fim dos tempos. Ele está deixando claro que o tema ainda é o reino dos céus e que alguns não entrarão no reino dos céus. E a única base que ele aponta, que ele utiliza, é a resposta atual que nós encontramos nos versículos 13 e 14. Vamos ler juntos versículos 13 e 14. Vamos lá. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus, então, ele apela para os seus ouvintes e ordena a eles, ele traz um mandamento, um imperativo, uma ordem. Após ter pregado tanto, ter falado tanto, ele diz: entrem pela porta estreita. A ideia, se nos ajuda e nos facilita a entender e assimilar bem o que Jesus está falando, é que entrar pela porta estreita, a porta do reino, é semelhante a uma catraca, onde apenas um passa, ou só passam pessoas uma por uma. O que o Senhor está dizendo é que entrar pela porta estreita é um chamado ao sofrimento, à perseguição, porque quando desejamos seguir a Cristo e segui-lo piedosamente, e entramos pela porta da salvação, que é Ele, que mesmo disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo, experimentará agora um caminho apertado, um caminho que não será fácil, um caminho que o convidará a entender a bem-aventurança de não seguir como a grande maioria dos homens seguem, por uma porta que todos podem passar, ou por onde todos podem passar, por um caminho que recebe tanta gente e que ainda diz: venham mais, porque nós temos espaço para todos. A porta estreita que conduz para o caminho da vida, o caminho apertado, é um caminho em que poucos acertam. Há uma ligação interessante com a palavra caminho aqui, junta ou ligada a ser um caminho apertado, ou estar ligada a um caminho apertado. É a mesma palavra que vai originar a expressão no Novo Testamento que nós conhecemos: perseguição. Então, entrar pela porta apertada mostra que seguir a Cristo não é um caminho fácil. Entrar pela porta apertada e trilhar o caminho estreito é agora entender que seguir ao Senhor Jesus acarretará em sofrimento, acarretará em renúncia, em disposição para perdoar e amar e orar pelo inimigo.
em disposição de esquecer este mundo e continuar marchando, não obstante o grande número de pessoas que olham para você e continuam caminhando na Broadway da perdição. É o que na realidade a palavra Broadway quer dizer, aquela grande avenida americana, caminho largo. E espiritualmente falando, muitos estão se perdendo por trilharem este caminho. Mas Jesus nos chama a razão e a fé em que nós devemos confiar nele e entender que suas palavras estão sendo repetidas aqui, na realidade ele está aplicando-as para a nossa alma. Voltem um pouco no Evangelho de Mateus e localizem comigo no início do Sermão do Monte, o capítulo 5. E percebam que o Senhor Jesus Cristo, em suas bem-aventuranças, ele já falou a respeito deste caminho apertado, o caminho que nos levaria à perseguição ou ao sofrimento. Versículos 10 e 11. Vamos ler juntos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, seguir a Cristo não é fácil. Tomar a sua cruz e segui-lo é o que todo cristão deve fazer. E nem todos estão dispostos a renunciar o seu nome, renunciar os seus valores, renunciar o mundo e entregar-se totalmente ao Senhor. O que Jesus está mostrando é que a bem-aventurança está em encontrar em Cristo plena satisfação, mesmo em meio ao sofrimento e por causa da justiça, entendermos que seremos perseguidos, se bem-aventurados formos, porque não ouvimos o conselho dos ímpios, não nos assentamos ou não paramos ou nos detemos no caminho dos pecadores e não nos assentamos à roda dos escarnecedores. Estes são os homens que continuam afastados do Senhor, a buscar todo e qualquer caminho que o conduza à falsa ideia de salvação e felicidade. Mas o que o Senhor Jesus Cristo claramente nos ensina é que felizes verdadeiramente serão aqueles que, pela causa de Cristo ou por causa de Cristo, forem injuriados, perseguidos e caluniados quando disserem todo o mal contra eles. Jesus deixou muito claro isso para nós, e ele disse que nós devemos entrar por esta porta, mas nós devemos calcular muito bem aquilo que nós estamos fazendo. Existem dois tipos de viajantes, existem dois tipos de transeuntes: aqueles que escolhem seguir o caminho da salvação, mas infelizmente também nós temos aqueles que continuam se perdendo, e são muitos, diz o Senhor, que entram pelo caminho espaçoso, o caminho da facilidade, o caminho que evita a confrontação, o caminho da autoindulgência, o caminho da autojustificação, o caminho que não encontra em Cristo, em seu sacrifício, o verdadeiro sentido da sua vida. E isto, irmãos, é real. A realidade em que vivemos, a aproximação ou a proximidade do final dos tempos deve nos chamar a atenção e nos preparar para aquilo que virá. Se você escolheu este caminho apertado, se você está sofrendo hoje, não se engane, é apenas o princípio das dores. É apenas o início de algo que ainda irá se intensificar. Que a irmandade a quem pertencemos já sofre em outros países, mas que sutilmente começa a se aproximar do nosso país. Vejam comigo Lucas capítulo 13, e fazendo uma comparação, onde o Senhor Jesus ele profere palavras semelhantes, nós notamos como o caminho da perseguição, o caminho do acesso, da entrada no reino dos céus,
é o mesmo caminho que também nos faz enxergar e esperar o cumprimento de todas as profecias, de tudo aquilo que o Senhor falou a respeito do fim. Lucas 13, Jesus está falando sobre o reino. Versículo 18, ele compara o reino a um grão de mostarda. No versículo 20, ele compara o reino ao fermento que uma mulher tomou e escondeu, e aí então houve um verdadeiro crescimento. E percebam que em meio a este crescimento do reino dos céus, existe um esforço, uma luta, existe não a tentativa de se entrar no reino, entendendo que por sua própria força o homem irá conquistar o reino dos céus, será salvo. Mas existe a luta que o homem trava diária e espiritualmente contra todos os agentes e todos os inimigos que nós temos neste mundo. O mundo, a carne e o diabo, que tentam nos afastar do caminho da salvação. Vejam só, a partir do versículo 22... vamos ler juntos e vamos perceber como o Senhor Jesus, ele cita mais uma vez, ele menciona mais uma vez esta doutrina, ele faz mais uma vez, ele dá mais uma vez este mandamento, faz mais uma vez esta exortação, e percebam como há um esclarecimento, ou eu diria, uma iluminação com passagens que se explicam. Vamos começar a ler o versículo 22, vamos lá. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Então, a dúvida de um homem que seguia Cristo, enquanto o Senhor estava pregando o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, caminhando para Jerusalém, foi esta. A dúvida semelhante à de muitos homens ainda hoje. A dúvida que muitas vezes cristãos têm, uma dúvida legítima, uma dúvida que requer resposta, e que Cristo de fato responde. Ele diz: Senhor, são poucos os que são salvos? Como é que vai, como será no dia final? Para onde o Senhor está levando o seu povo? O que acontecerá no final dos tempos? Vejam a resposta de Jesus. Versículo 24, vamos ler. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, Jesus está mostrando que a vida do cidadão do reino dos céus, daquele que entrou pela porta da salvação, que teve acesso ao reino, que crendo em Cristo foi transformado em filho de Deus, deve agora lutar bravamente, se esforçar por entrar por esta porta, se esforçar por andar por este caminho. E ele diz que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que Jesus falou isto? Ele vai continuar e vai nos explicar. Vamos ler o versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. O Senhor está dizendo, o que o Senhor está mostrando, é que muitos se frustrarão no dia final, quando percebendo que estavam trilhando ou caminhando por um lugar que os conduzia à perdição, que estavam ouvindo um evangelho açucarado que não fala sobre céu e inferno, que não confronta o pecador chamando ao arrependimento, que diz que todos os caminhos conduzem à salvação, indistintamente, não necessariamente Cristo conduz à salvação, mas outros homens, outros líderes, outros pensamentos conduzem. Quando estes homens atentarem para o grande erro
que cometeram, ou o grande pecado que resolveram praticar e seguir. Então eles começarão a bater na porta, e a semelhança da porta que foi selada da arca de Noé, onde os homens não puderam mais entrar, após ter ouvido aquele pregador da justiça falar por mais de 100 anos o que haveria de acontecer. Jesus então vai dizer: eu não conheço vocês. Eles dirão: Senhor, abre-nos a porta. E ele então responderá: eu não sei de onde sois. Eles insistirão e dirão: andávamos com o Senhor, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. E Jesus responderá: eu não conheço vocês, fiquem longe de mim, vocês que praticam a iniquidade. Por que, irmãos, esta palavra ela é tão importante para nós nos dias atuais? Porque você pode estar correndo risco de ir e vir à igreja, de comer e beber na presença do Senhor, de ouvir os seus ensinamentos dominicalmente, e nunca ter entrado pela porta estreita, porque jamais você sofreu pelo Evangelho, ou experimentou qualquer sorte de perseguição, porque Cristo não é o centro da sua vida, nunca foi. Você vai ou pode estar correndo o risco de, no dia final, insistir por entrar por esta porta que tanto você relutou, porque a mensagem você sempre considerou muito radical, o preço muito alto, preso ao mundo, você não quis deixar aquilo que deveria ser abandonado. E você então ouvirá do Senhor: eu não conheço você. Aparte-se de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Jesus traz à tona algo que nós não estamos mais acostumados a ouvir na igreja brasileira. Eu não estou falando isso da boca para fora, mas como pastor estudioso do assunto, conhecendo e ouvindo pessoas, procurando ouvir outras mensagens de pregadores da nossa cidade ou do nosso estado, pouquíssimos falam sobre juízo final, sobre céu e inferno, sobre arrependimento e fé. Cristo está desaparecendo dos púlpitos, mas a igreja continua se dizendo evangélica. A Santa Ceia continua a ser celebrada, se não profanada. Púlpitos cheios de homens, porém vazios da verdadeira pregação da palavra. Jesus ele traz à tona algo que vai acontecer no dia final, e por isso estas advertências, elas apontam para um juízo vindouro, um juízo escatológico, algo que nós devemos estar atentos, ou algo que deve nos chamar a atenção e nos preparar, porque a igreja deve se preparar para se encontrar com o seu Senhor. Ele então diz no versículo 28 que nós vamos ler juntos? Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Não importa apenas que você venha à igreja dominicalmente, que você conheça o inário por completo, que você cante junto com a congregação louvores a Deus, que você até aprecie os sermões ou os estudos que são ensinados, ministrados. Você precisa ter um compromisso real e verdadeiro com Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Ele, e apenas crendo nele você passará a ser filho de Deus. Você precisa entender que Cristo Jesus é o caminho,
Não existe outro caminho, não existe outro mediador entre Deus e os homens. É uma mensagem muito clara, irmãos, e que diz que muitos ficarão de fora porque não entregaram as suas vidas ao Senhor, e como nós temos visto aqui, entregar-se a Ele, crer nele, confiar nele, é decidir e entrar por essa porta. E muitos que se consideram primeiros serão últimos, e os últimos, que muitos não deram a mínima, a palavra de Deus diz, serão os primeiros, porque confiaram em Cristo Jesus. São palavras duras, mas este é o Evangelho que convida o homem a se reconciliar com Deus. São palavras duras, mas que advertem a qualidade de vida cristã, o testemunho de vida cristã que nós estamos percebendo hoje. São palavras duras, mas são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos convida a entrar por Ele, e por Ele somente encontrar a verdadeira paz e a verdadeira vida. Hoje à noite, mais uma vez, nós celebraremos a ceia do Senhor. E eu temo que você esteja comendo e bebendo juízo para si, se não parou para refletir que a vida cristã jamais será fácil, é vitoriosa, é feliz, é alegre, é cheia de regozijo, traz gratidão ao coração, porém a vida cristã sempre será uma vida difícil, uma vida de sofrimento. Deus não está interessado apenas em sua participação. Deus não está interessado apenas no tempo que você pode dedicar a Ele. Deus não está interessado apenas em seu dinheiro, e muitas vezes nós achamos que isso produz barganha com Deus. Deus está interessado em teu coração. E se você render o seu coração a Cristo, todas as áreas da sua vida então convergirão para Ele, se centralizarão nele. Você vai entender o porquê é cristão, você vai entender por que você é chamado filho de Deus. Sem Cristo Jesus, jamais receberíamos este título, filhos de Deus. Sem Cristo Jesus, jamais acertaríamos o caminho, a porta certa. Sem Cristo Jesus, como diz a Bíblia, nada do que foi feito se fez. Nós vamos tomar mais uma vez, irmãos, os sacramentos. Eles devem renovar a nossa aliança com o Senhor, devem renovar a nossa fé, fortalecer a nossa alma, mas só fará sentido para nós comermos e bebermos com Ele, se formos dEle, se entendermos que somos propriedade dEle, que o nosso coração foi tomado, a nossa alma, o nosso corpo, e nós somos inteiramente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nesta noite, mais uma vez, eu quero convidar você a refletir sobre o seu chamado, a sua vocação, o tempo que você tem dedicado, oferecido ao Senhor, o amor que você deve dispensar primeiramente a Ele, as responsabilidades que você tem enquanto cristão, de bom testemunho, de vida com Deus, de proclamar este nome glorioso. O cristianismo light, o cristianismo fácil, é aquele que não exige do homem o esforço que a ele é devido. O cristianismo de nossos dias é aquele que não mostra que o cristão ele deve ser disciplinado espiritualmente, que ele deve prezar pela moral e pelos bons costumes, mas não acreditando que estas coisas farão dele um homem melhor. Mas elas fluem de um coração submisso e obediente à palavra de Deus. O cristianismo de hoje, a fé que nós estamos percebendo hoje, é aquela que certamente quando Cristo voltar, Ele não irá encontrá-la, porque é uma fé totalmente diferente.
ela vê muito mais facilidades, ela encontra em Deus muito mais alguém que vai atender os seus interesses. E Cristo parece mais o gênio da lâmpada, onde você a esfrega, ele surge e ele vai dar o que você quer. Percebam que a ordem é inversa. No dia do juízo, aqueles que não sofrerem e se esforçarem por este caminho de graça, porém de santidade, não serão reconhecidos pelo Senhor. Minha pergunta final é: como é que você atende ou aceita a convocação do Senhor Jesus para a sua vida nesta noite? Você entrou pela porta, você acessou a presença de Deus, você entrou na casa de Deus da maneira certa. Porque se não foi por Cristo Jesus, você ainda está perdido e continua perdido. Se você entrou, e se você recebeu ao Senhor, arrependido e crendo nele para a sua salvação, eu pergunto, como você sairá daqui hoje? Da mesma maneira que entrou? Ou desejoso por se esforçar e lutar e mostrar ao mundo a verdadeira luz do Evangelho, o verdadeiro sal que preserva este mundo? Como você vai participar da ceia do Senhor? Como você tem visto o pão e o vinho? Fazem sentido para você? Trazem alegria para o seu coração o fato de você saber que tem comunhão com Cristo? E de que ter comunhão com Ele é ter comunhão não somente com a sua salvação, mas com o seu sofrimento. Não é somente ter a esperança de que viverá com Ele, mas de que deve morrer com Ele, para o mundo, para os seus valores, e segui-lo a qualquer preço e a qualquer custo. É um chamado para todos aqueles que receberam o Senhor nesta noite, a refletirem sobre esta advertência, este apelo, esta exortação do nosso Senhor. Uma palavra final para você que ainda não entendeu a necessidade de entrar por esta porta estreita, por este caminho apertado que conduz para a vida. Lembrem-se, são poucos os que acertam com ela. E por que não acertam? Porque continuam relutando em entregarem as suas vidas a Jesus. O que você deve fazer hoje? Sair do mesmo modo que você entrou? Não. Você deve sair resolvido a mudar de vida. Mas mudar de vida não é simplesmente dizer: Senhor, a partir de hoje eu serei um homem melhor, uma mulher melhor. Não. A partir de hoje, você está decidido a, confiando no Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele e resolutamente, entregando a sua vida a Ele, dizer como profeta: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Você deve sair daqui não mais uma vez decepcionado e cabisbaixo, porque você ainda continua se esforçando por entrar por outro caminho, por outra porta, andando pela larga avenida que conduz à perdição. Você deve sair daqui crente de que somente Jesus, que é a porta da salvação, convida você a entrar por Ele, e se você fizer isso, nesta noite você será salvo. Você não ficará mais longe da mesa do Senhor. Você não será mais considerado um estranho. Você não correrá o risco de, quando na volta de Cristo, e você então tentar argumentar e dizer: mas Senhor, eu fui para a igreja, eu ouvi tanto pastor pregar, eu até entendia e dizia amém. E ele dizer para você: você não deu a mim o seu coração, eu não sei quem é você. Não corra esse risco. A advertência do Senhor, ela é atual, ela é necessária, ela é para hoje. E a Escritura nos diz que se hoje você ouvir a voz do Evangelho, não endureça o seu coração. Creia em Cristo e seja salvo. Oremos.
Ó Senhor nosso Deus, dá-nos a graça de nesta noite olharmos além de nossas próprias expectativas e perspectivas humanas. Concede-nos, ó Senhor, a graça de entendermos o chamado de Cristo para todos nesta noite. Para aqueles que são teus filhos, a compreensão de que uma vez entrando pela porta estreita, o caminho que nós devemos trilhar, ele sempre será apertado, difícil, de muito esforço, de muita luta, semelhante ao do apóstolo Paulo, onde até mesmo, se necessário for, esmurraremos o nosso próprio corpo, lutando para não desobedecer ao Senhor, não pecar contra Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos que assim como os nossos irmãos espalhados pela terra, em outros pontos da terra, outras partes da terra, eles, como estão sofrendo, nós também sofreremos e seremos perseguidos. Se desejarmos viver com piedade o Teu Evangelho, seremos perseguidos. Se decidirmos trilhar o caminho da salvação que recebemos pela fé, confiados na graça salvadora do Senhor Jesus, seremos perseguidos. Mas bem-aventurados seremos. Devemos nos regozijar, porque será grande o nosso galardão nos céus, porque todos os Teus servos fiéis também foram perseguidos. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Cada vez mais nos aproximamos de dias e tempos difíceis, onde muitos, até mesmo na igreja, têm renegado a fé, têm relutado em aceitar a Tua palavra e se consideram primeiros, mas serão últimos, porque no dia do juízo o Senhor não os reconhecerá. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos uma vida piedosa, uma vida humilde, uma vida onde confiamos diariamente no Senhor, e por isso não procuramos o caminho mais fácil, mas o caminho certo, aquele que o Senhor Jesus nos aponta. Esclarece, ó Senhor, também nós rogamos nesta noite, aqueles que têm dúvidas na alma, aqueles que ainda permanecem indecisos, aqueles que precisam do Senhor como também nós precisamos e que necessitam crer no Senhor para que sejam salvos, que não continuem no caminho largo, na avenida da perdição espiritual, que tem sempre recebido muitos, iludido a muitos e alienado a muitos de uma realidade clara, de que após a morte, todos os homens serão julgados, e se não estiverem com Cristo, estarão perdidos. Mas se com Ele estiverem, serão salvos, e se assentarão com Ele, e julgarão o mundo no dia final. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a entendermos que todo este momento é uma preparação, que todo este momento é um testemunho que damos ao mundo de que o Teu povo continua a marchar, a servir ao Senhor, e que este caminho não é fácil, mas é o caminho onde nós temos a nossa fé fortalecida, a nossa confiança certa e fundada no Senhor, e temos a certeza de que, olhando além, com os olhos espirituais dados pelo Senhor, contemplamos em Cristo, em seu sacrifício, em sua obra de salvação, a nossa redenção. Obrigado, Senhor, por este momento. Prepara-nos mais uma vez para a Santa Ceia do Senhor, um momento tão importante para nós, um momento onde nós anunciamos a Tua morte até o Seu maravilhoso retorno, que celebramos a vitória do Senhor, celebramos aquilo que conquistastes para nós na cruz do Calvário.
Abençoa, Senhor, o teu povo e faz-nos entender que as exigências do reino são elevadíssimas e por isso nós precisamos muito de Ti e confiados em Ti, continuaremos como peregrinos neste mundo, marchando avante, olhando para o céu, esperando o retorno do Rei. Oramos em nome de Jesus. Amém.